Obsessão é a união de almas em desajuste, em desequilíbrio, ou conúbio de almas em desequilíbrio, como diz André Luiz. Allan Kardec nos fala que a obsessão apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Esta frase de Allan Kardec é muito importante porque ela se casa perfeitamente bem com os ensinamentos de toda a coleção de André Luiz. Em meu livro A Obsessão e Suas Máscaras, eu tive a oportunidade de fazer um estudo amplo da obsessão, exatamente retirando todos os casos de obsessão da coleção André Luiz e procurando classificá-las, a fim de que elas possam ser úteis não apenas ao pessoal da saúde, mas aos próprios obsedados ou àqueles que dirigem sessões de desobsessão. Estudando a obsessão desde essa época com mais afinco, nós chegamos à seguinte conclusão, que a obsessão está em parcerias que se fazem para ações maléficas. Então, André Luiz nos diz que 3/4 da humanidade, quando dorme, procura as regiões mais inferiores da espiritualidade. E diz mais ainda, Chico Xavier, em O Evangelho de Chico Xavier, que os grandes crimes na Terra, eles são organizados e planejados no mundo espiritual. Então, nós com muita tranquilidade colocamos que a obsessão pode refletir parcerias de ações maléficas. Então, espíritos encarnados, durante o corpo físico, se deslocam para as zonas mais inferiores da espiritualidade e traçam como espíritos ainda perversos, inferiores, grandes crimes que são executados muitas vezes à luz do dia, ainda mais na época em que vivemos. Também cheguei à conclusão que a obsessão representa parcerias em hábitos prejudiciais. Aí na tela vocês veem algo assim de alguém que se debruça, estando desencarnado, sobre alguém encarnado, e em uma parceria que nós denominamos, e que está bem desenvolvido no livro, simbiose. São as simbioses no campo do sexo, são as simbioses no campo da alimentação, são as simbioses, né, no campo do sono e assim por diante. Então, existem simbioses em todas as atividades nossas no plano físico. E essas simbioses é que eu denomino parcerias de hábitos prejudiciais. E um deles, o pior deles, é o parceria das drogas, né? São absolutamente prejudiciais da dependência química de um modo geral. E a ação maléfica por vingança. Essa é a mais conhecida aqui na Terra, né? A obsessão é conhecida, divulgada inclusive como conceito, né? Como sendo a ação maléfica de um espírito em desencarnado sobre um encarnado, em geral por vingança. Isso também existe, mas para mim faz parte, né, da terceira coleção daquilo que classificamos como sendo obsessão. O pensamento é de uma importância tão grande na mediunidade e frequentemente desprezado. O pensamento é tão significativo na mediunidade
quanto o leito é importante para o rio. Vejam, como é que o rio pode correr se ele não tiver o leito, não é? Então, o pensamento é o leito por onde corre a mediunidade. Por isso que não existe um médium igual ao outro. Se nós quisermos formatar os médiums, né, em algo adrede preparado, em formas muito bem preparadas, nós vamos errar solenemente. Vamos errar muito. Por quê? Porque, na verdade, né, o que determina a mediunidade é o campo mental da criatura humana. É o que ela produz do ponto de vista dos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos é que vão atrair espíritos em sintonia. De modo que o dirigente de centro, o médium, a pessoa que lida com a mediunidade, não pode deixar de alertar o médium quanto à necessidade de produzir pensamentos bons. E para produzir pensamentos bons, o que nós precisamos? Né? Instruir-nos. E são leituras sadias, são leituras construtivas, mas isso só não basta. Porque para nós pensarmos o bem, agirmos no bem, nós precisamos constantemente de focar o nosso pensamento dentro daquilo que Kardec considerou como sendo a nossa salvação, a caridade. Então, eu já ouvi exprobações do meio espírita quando a gente incentiva o médium a trabalhar na caridade. A gente é duramente criticado por causa disso, porque afirmam que a mediunidade não depende da parte moral. Não depende mesmo. Para você ser médium, não há necessidade de nenhuma carteirinha sua explicando que moralmente você está bem, não é? No entanto, por essa explicação aqui, que o pensamento é tão importante para a mediunidade quanto o leito é importante para o rio, com esta explicação, os espíritos estão nos dizendo o seguinte: médium qualquer um pode ser. No entanto, médium ostensivo, construtivo, e aí vem a questão, você só será se você buscar as leituras construtivas e principalmente você orientar a sua vida na caridade. Se não houver essa orientação, o que vai acontecer com os nossos pensamentos? Eles vão se dispersar. Porque nós estamos acostumados a trabalhar egoisticamente. Primeira coisa que nós pensamos é sempre em nós. Nós, por nós, para nós, sempre para nós e etc. Então, o que a caridade faz? O sentido inverso. O outro, o bem do outro, a felicidade do outro, o que eu posso ser útil, exatamente o inverso. Né? É por isso que a ação construtiva da mediunidade tem que ser a caridade. Né? A caridade no mais amplo sentido, aquele que está muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pelos espíritos protetores e que nos vieram trazer belíssimas lições, entre eles Paulo, o apóstolo. Né? Então, a melhoria de pensamentos e ações é indispensável, o serviço desinteressado ao próximo, as ações de bondade, por quê? É a colheita de simpatia. Então, assim, você vai ser bom só para que você possa colher a sua bondade? Você vai fazer isso com interesse? Não, não vai fazer isso por interesse. Mas vai
aprender a lição que os espíritos nos trouxeram de que a bondade tem que ser desenvolvida. Nós temos que ser bons, né? Então, ressaltando ainda uma vez, se nós deixarmos por nossa conta as ações do mundo, nós estamos sempre voltando para nós, para o egoísmo. Sair de nós é que é difícil. Sair para o outro, verificar o que o outro está precisando, o que nós temos que fazer para tornar o outro feliz, isto é extremamente difícil. Por quê? Porque não estamos acostumados a fazer. Não é hábito. E é exatamente esse hábito que o Espiritismo veio trazer para a Terra. Por isso que ele é pouco compreendido. Ou as pessoas têm dificuldade de compreender. Ou, antes de tudo, não querem compreender, porque fica difícil, não é? Há muita exigência. Mas, na verdade, olha, um estudo sobre mediunidade, né, parece não envolver nada no que diz respeito à melhoria de sentimentos. No entanto, você não será um médium ostensivo, construtivo, se não desenvolver a bondade na sua vida. Não é? Isso é natural. É por isso que a gente não sabe, em Chico Xavier, o que era mais belo. Se a vida dele ou o que ele recebia. O maior médium de todos os tempos nos deu essa lição. A beleza da sua vida, bondade, né, a humildade, os exemplos de luz que ele nos deixou. O que era mais belo? Será que nós podemos distinguir ou nós podemos equiparar? A vida que ele nos deixou, o exemplo e as mensagens que ele nos trouxe, ou que ele conseguiu carregar da terra para o céu. Eu não vou falar evidentemente disso, mas vou tocar no assunto porque eu prometi no prefácio do meu livro que será um futuro, né, compêndio, a neurofisiologia da mediunidade, que vai mostrar a interação corpo, mente e espírito, vai nos mostrar também a teoria que possa contemplar os vários tipos de mediunidade. Por exemplo, nos domínios da mediunidade, nós temos uma descrição do momento em que Clementino está doutrinando, esclarecendo um espírito. E nós vemos ali que as miríades de pensamentos que vêm como ondas batem nos poros da pele, entram, porque esses poros são como antenas que começam a vibrar. Eles têm o apoio dos centros de força do perispírito e eles caminham pelos tubos neurais, né, pelos implementos neurofisiológicos e são detectados pela pineal também, né, são percebidos e depois interpretados em diferentes partes do encéfalo. E também nós temos que, nesse livro futuro, dizer de dois mecanismos da mediunidade muito importantes. O mecanismo de ondas e o mecanismo de partículas. Por quê? Porque o pensamento é onda eletromagnética que pode ser formado e que é formado, né, de átomos mentais. Esses átomos mentais, eles agem, aliás, né, segundo a física quântica, de duas maneiras, né, tanto como onda, tanto como partícula. Então, a futura explicação da mediunidade vai ter que contemplar, né, o mecanismo de onda e o mecanismo de partícula. Por que o mecanismo de partícula?
porque forma-se um verdadeiro circuito de partículas dos átomos mentais. Ou então, nós temos ondas dos átomos mentais e que colocam em sintonia a glândula pineal com as produções do espírito comunicante. Eu sei que é meio complicado, mas se vocês quiserem se aprofundar mais isso, são 2 livros muito importantes, né? Nos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade. E nos domínios da mediunidade, no capítulo 23, vocês vão ver, por exemplo, uma senhora, né, que cai ao chão, fica coleando feito cobra, né, e está sob a influência de um espírito obsessor. E a explicação de Wallace é importantíssima nesse capítulo, porque ele diz assim, que se trata de ondas mentais emitidas pelo espírito obsessor e que levam ao hipnotismo e à formação de uma cadeia hipnótica, o sonambulismo hipnótico, e que esse tipo de mecanismo não é igual ao de partículas. Então vejam a entalada que os cientistas espíritas estão. Eles vão ter que explicar que a mediunidade ora pode ser por partículas, ora pode ser por ondas. E mais ainda, que existem nos poros da pele condições também de receber estímulos. E que esses estímulos também passam para os centros de força. E que esses centros de força enviam para a pineal. Daí a complicação do futuro livro, que eu não sei se um dia vai poder vir à luz, espero que sim, talvez não por meu intermédio, mas certamente por colegas, né, corajosos que irão enfrentar o assunto. Bem, agora algo importantíssimo que é muito pouco tocado no movimento espírita, a exteriorização da sensibilidade. O que seria isso? O que seria a exteriorização da sensibilidade e da motricidade? Vamos fazer um preâmbulo. Todos os sentidos pertencem à alma. Ah, mas eu tenho os órgãos, né, da visão, do tato, do gosto, da audição. Sim, nós temos os implementos cerebrais para receber a informação e interpretar, né? Dentro de determinada faixa vibratória. Mas os sentidos não pertencem ao corpo, pertencem à alma. Eles são sim fixados pelas janelas do corpo físico. São fixados, né? Mas quando o espírito está em liberdade, elas não estão localizadas. Os sentidos não estão localizados. Isso é fundamental para vocês entenderem a exteriorização da sensibilidade. Quando o espírito está em liberdade, saiu do corpo, ele não possui mais os órgãos do sentido localizados. E dá-se, quando o espírito se desloca do corpo físico, né, a dissociação ou desarticulação das forças anímicas. Então, o que é isso? Nós desconectamos os centros de força do perispírito. Vocês lembram quais são os centros de força do perispírito? Nós já dissemos. É o coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genético. Muito bem. Então, ótimo. Então, quando os centros de força estão desarticulados, dissociados, o espírito está livre.
E quando o espírito está livre, os sentidos passam a ser do corpo espiritual por inteiro. Não tem local determinado. Você, com o corpo espiritual, não enxerga pelo olho, não. Você tem o olho, você tem o ouvido, mas você ouve, enxerga, vê por todo o corpo espiritual. Isso é importantíssimo para se compreender essa exteriorização da sensibilidade. Mas o mais importante é o seguinte: quando você sai do corpo, que você dissocia, desarticula os centros de força, você solta o ectoplasma. Anotem bem se não entenderam, porque isso é importante, viu? Então, quando você sai do corpo físico, por exemplo, desarticula, né, os centros de força do perispírito, você libera o ectoplasma, porque tem ectoplasma nos centros de força. Cada centro de força tem ectoplasma. Então, você libera ectoplasma. Quais são os fenômenos em que você tem desarticulação ou desassociação das forças anímicas? No desdobramento, também chamado experiência fora do corpo, ou OBE, Out Body Experience, Out of Body Experience, experiência fora do corpo, dupla vista, bicorporeidade, psicometria, efeitos físicos. Ninguém consegue materializar ninguém se não desarticulou todos os seus centros de força. Por isso que o médium de materialização dorme a sono solto, e se deixar dorme um tempão, porque ele desarticulou praticamente todos os seus centros de força. Ele está inteiramente desdobrado. Ele liberou todo o ectoplasma que ele possuía. Entenderam de onde ele tirou? Então você sente os centros de força, né? Você desarticula por um mecanismo mental. Você desarticula, você solta ectoplasma e sai. Então, esses são os fenômenos. Como nós vamos ver um por um daqui para frente, então nós vamos deixar para depois. Então, o que acontece nos bastidores de uma sessão de hipnotismo? Essa é ótima para a gente ver o que é desarticulação das forças anímicas. Observando uma sessão de hipnotismo, André Luiz descreve o seguinte, que um vapor branquicento escapa do tórax e o espírito salta para fora, uma duplicata dele, à esquerda do corpo. E ele liberta a sensibilidade e a motricidade. O que acontece? Ele executa ordens do comando do hipnotizador, né? Por quê? Porque ele é capaz de desarticular as suas forças anímicas e movimentar-se e compreender a sala toda do ponto de vista espiritual, não apenas material. Tudo que nos cerca do ponto de vista espiritual. Vocês já viram ou ouviram falar de hipnotizadores que dizem assim: você agora não está sentindo o seu corpo físico, não está sentindo o braço esquerdo, você não está sentindo o seu braço direito, você não tem as suas pernas, você não pode andar. E por incrível que pareça, o que acontece? O hipnotizado não anda, não sente a mão esquerda ou o braço direito e assim por diante. Por quê? Diz-nos André Luiz o seguinte, que ele dissocia o fluido vital, né, que é o ectoplasma, sob a tutela do hipnotizador, ele dissocia aquele lugar exatamente para que o ectoplasma não circule ali. Então ele não sente as pernas, não sente o braço, não sente nada. Isto se trata de uma dissociação imposta. É uma dissociação das forças anímicas
por hipnotismo, por ordem hipnótica. Mas isso pode acontecer, evidentemente, por ordem do próprio espírito, né?